Bem-vindos ao canal, boa noite a todos. Vamos dar continuidade para os vídeos. Eu gostaria de dar uns avisos. Primeiro de tudo, como vocês talvez muitos saibam, né, tem um grupo se organizando pelo WhatsApp e ele tem crescido bastante, e a organização do grupo é bastante importante, porque se o grupo crescer, a gente consegue organizar mais os passos futuros. E eu acho que vai sair coisa boa daí. Uma das pessoas, o grupo quem está organizando é a Vitória e a Graziella, a Grazi. Vitória do Rio, Grazi da Bahia. E elas já estão organizando que a gente cria uma organização, uma associação brasileira. Isso é importante para a gente ter, né, uma pessoa jurídica que possa fazer o que a gente possa usar para conseguir as coisas, né? A gente só vai conseguir as coisas se a gente tiver alguma representação legal e um poder de representação, de ter pessoas envolvidas nisso. Então, olha, quem puder dar uma olhada assim, nos outros vídeos, nos comentários, tem vários deles que tem as postagens da Vitória e da Graziella, e quem quiser se adicionar no grupo de WhatsApp, é uma alegria, todos serão muito bem recebidos. A outra coisa é que até o canal até já surgiu, né, temos frutos. Existe um outro canal, né, que é Crônicas da Fadiga Crônica, que é muito bom, é uma visão poética da coisa. Eu acho que eu não sei fazer isso, e as pessoas que estão fazendo são muito boas nisso. Então eu sugiro que vocês procurem o canal Crônicas da Fadiga Crônica, se inscrevam no canal, dê uma curtida nos vídeos, porque é isso que dá a motivação de pessoas que estão assim, bastante doentes e debilitadas, mas que estão colocando o coração nisso e se esforçando para fazer um trabalho bonito, tá? É isso, é importante o grupo, é importante crescer, nós temos coisas para fazer pela frente. Eu acho que a gente tem, para o ano que vem, que ter uma presença nas mesmas datas e épocas e nos mesmos eventos que a comunidade internacional faz sobre encefalite miálgica, para a gente ter visibilidade e poder chamar televisão, jornal, tudo, porque com isso a gente consegue exposição e consegue poder de pressão. É assim que funciona. Se não tivermos isso, não vamos conseguir nada. Eu fiquei devendo, eu prometi que eu ia para uma pessoa que me pediu para falar um pouco sobre os efeitos, as alterações cognitivas da doença, né? Por que elas acontecem, o que tem envolvido afinal, né? Então eu vou usar um evento triste que ocorreu agora, né, uns 2 meses atrás, que foi a morte de uma paciente bem jovem na Inglaterra. E a gente sabe que a síndrome de fadiga crônica, encefalite miálgica, em mais ou menos 1/4 dos casos tem formas mais graves, em que muitas vezes os pacientes estão acamados ou restritos a uma cadeira de roda. E dentro desse 1/4 dos pacientes ainda tem uma minoria da minoria que pode ter formas bem graves da doença. E essa menina, né, ela era uma moça bem jovem, ela faleceu de complicações diretas da doença lá na Inglaterra. E quando ela estava já numa fase bem ruim da vida, ela já tinha falado que ela queria que fosse feita uma necrópsia para ver o que estava acontecendo, o que podia surgir disso, né? E já saíram os relatórios preliminares e das alterações no sistema nervoso central, né? Então, tinha vários focos, tanto no cérebro quanto na medula. Tinha vários focos de inflamação em volta de algumas veias, né? Então, a gente sabe que a doença ela tem um componente inflamatório e que ela acomete o cérebro, por isso que ela é chamada de encefalomielite. Ela acomete o cérebro e ela acomete a medula, né? E então, além de acometer a medula, no cérebro dessa
dessa paciente, foi visto também que ela tinha uma alteração numa parte do cérebro que chamam gânglios da base, que é uma parte onde juntam vários dos nervos que vêm de todo o corpo e trazem as sensações né, as informações do corpo e que são espalhadas para o córtex, né, para o resto do cérebro, para o cérebro da gente poder manipular e organizar essas informações. Então ela tinha alteração lá. Então são áreas sensíveis e isso por si só já pode estar envolvido em muitos dos sintomas cognitivos que os pacientes têm, né? O que é sintoma cognitivo? Aqueles sintomas que a capacidade de concentrar, capacidade de ler, capacidade de lembrar número, né? Capacidade de lembrar nomes, tudo isso. E a gente sabe que muitos pacientes têm esses sintomas, muitas vezes cronicamente, continuamente, e às vezes intermitente, vai e volta, né? Por exemplo, eu tenho isso de uma maneira intermitente. Quando eu estou estável, eu estou bem. Quando eu estou em crise, eu piora muito minha capacidade cognitiva, eu não consigo ler direito, não consigo me concentrar. Às vezes eu estou falando, quero me lembrar de uma palavra, a palavra não vem, é impossível. Então, isso é parte do que a gente acha que acontece. Uma inflamação pequena, não é grande. Não é o mesmo tipo de inflamação que acontece numa meningite, né? Mas é uma inflamação crônica, pequena, que acomete o cérebro e a medula e pode dar vários sintomas. Provavelmente quando piora, quando os pacientes estão em crise, piora, porque provavelmente o quadro todo piora, a inflamação piora, né? Então a gente tem esse dado de autópsia, né? E existem pelo menos mais 4 ou 5 casos de autópsias feitas no Reino Unido em pacientes que morreram ou por acidente ou por outras complicações que não foram da doença, foram outros problemas de saúde, e que também viram basicamente a mesma coisa, né? Então é um padrão que se repete. Existem 2 exames que a gente pode usar para avaliar isso, né? Existe um exame que chama SPECT, que é tipo de uma cintilografia. O SPECT, ele vê alterações de vascularização no cérebro, né? Então a gente imagina que onde tem uma alteração de vascularização, existe uma alteração junto inflamatória. E isso já foi bem estudado, muitos pacientes têm alteração no SPECT. E existe um outro exame que se chama PET ou PET-CT, que é um tipo de um SPECT melhorado, mais sensível, que ele também mostra as mesmas coisas, alterações em áreas cerebrais que têm alteração da vascularização e alterações inflamatórias. Existe um terceiro meio de avaliar isso, que tem algumas ressonâncias magnéticas que elas podem avaliar isso, mas elas não são feitas rotineiramente, são protocolos de exame, métodos de exame que são usados só em pesquisa, né? Mas que também mostram basicamente a mesma coisa. Mostram que tem áreas que têm maior concentração de substâncias relacionadas à inflamação, né? Alguns exames mostram que tem uma concentração maior de ácido lático, né, em algumas áreas do cérebro, tanto em pacientes com encefalite miálgica quanto em pacientes com fibromialgia. Isso pode estar relacionado à alteração do metabolismo de carboidrato que os pacientes têm. Então, é isso que acontece, exatamente. Isso é o que a gente acredita que causa as alterações, né? Uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que existe uma conexão muito importante entre o que acontece no intestino com o que acontece no cérebro, né? As bactérias que têm no intestino, elas produzem muitas substâncias que interferem com o funcionamento do cérebro. E então, se o teu intestino está bem controlado, você tem uma dieta boa, o teu intestino ele não tem sinais de inflamação, não tem uma alteração nas bactérias que estão no intestino, geralmente isso melhora a função cerebral. Se, pelo contrário, o teu intestino está ruim, você tem desbiose, que é essa alteração da flora do intestino,
bactérias que normalmente não deveriam estar crescendo, estão crescendo. Esse desbalanço das bactérias no intestino da gente leva a uma produção de substâncias não anormais, mas em quantidade anormal, e isso vai afetar o funcionamento do cérebro. Tá? Então é importante controlar o intestino para poder também manter a saúde e o funcionamento cerebral da melhor maneira possível. Basicamente isso que eu queria falar. Eu acho que eu não consigo fazer mais vídeos porque realmente muitas vezes eu estou muito cansado e assim, quando eu estou cansado, é o que eu falei, tem uma piora cognitiva importante, eu não consigo sentar e fazer um vídeo. Tá? Eu acho que logo eu vou fazer um também sobre hipotensão ortostática e isso daí, porque eu acho que é uma coisa que repercutiu bem no grupo, a gente, né, é uma coisa que é importante, né? Então é isso, pessoal. Se conectem no canal, mostrem para os amigos, entrem no grupo do WhatsApp, porque nós temos que fundar e ter membros ativos na nossa organização para a gente conseguir alguma coisa, ok? Abraço a todos e até a próxima.